Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre a formação dos Estados modernos da Europa. Para que a gente possa entender melhor a consolidação dos Estados modernos, é necessário a gente entender que esse foi um processo muito longo. Por que muito longo, professora? Porque ele teve início ainda na Idade Média, tá certo? Então ele veio se arrastando ali da metade para o final da Idade Média e ainda na Idade Moderna, tá certo? Então esse foi um processo muito longo, ele teve início justamente com o nascimento dos primeiros estados monárquicos e a centralização do poder na figura do rei, tá certo? Lembrando que os primeiros estados monárquicos a gente viu primeiro Portugal, depois a Espanha, a Inglaterra, a França e assim sucessivamente. Tá certo? Então, somente nesse momento é que nós podemos vislumbrar um pouco mais sobre o nascimento desses estados modernos. Nós tivemos justamente a formação de uma monarquia chamada monarquia absolutista. O que é isso, professora? Uma monarquia absolutista é uma monarquia que ela exerce os poderes plenos sem precisar dar satisfação ou pedir autorização a ninguém, a nenhum órgão, a nenhum conselho, nada, tá certo? Por quê? Ele tem a autoridade de criar leis, de vetar leis, criar impostos, fazer a justiça. Então, a figura do rei torna-se não só de um rei, mas também a figura do próprio Estado, tá certo? Esse rei ele passa a representar os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Por quê? É ele quem faz as leis, é ele quem cria impostos, é ele quem faz a justiça. Então ele não precisa dar satisfações de seus atos a ninguém, tá certo? Lembrando que os interesses desse rei sempre vão ser misturados muito com o interesse do próprio Estado, tá bom? A gente vai ver, inclusive, mais para frente, essa mistura entre o rei e o próprio Estado. Vamos lá. Para que esse rei ele pudesse exercer esse poder de forma absoluta, ele contava com a burocracia e com o auxílio do exército. Nesse momento é que nós vamos ver surgir exércitos permanentes, tá certo? Antes existiam as cavalarias e os exércitos, mas eles não eram fixos, eles não eram permanentes. Mas agora, com o surgimento desses primeiros estados modernos, com a consolidação do poder dos reis, os exércitos eles vão passar a fazer parte justamente desse aparelhamento do próprio Estado, para que o rei pudesse se proteger e consolidar ainda mais o seu poder, tá bom? O rei que melhor vestiu, né, essa noção do que é ser um rei absolutista foi justamente o rei da França, Luís XIV. Ele é popularmente conhecido como o Rei Sol. Por quê, professora? Ele dizia aquela bela frase: o Estado sou eu. Então, para ele, os interesses dele eram os interesses do Estado, tá bom? O que ele fizesse era para o Estado. Então, ele era o próprio Estado. E o símbolo do seu governo era justamente o Sol, tá bom? Nós tivemos, para que esse processo pudesse se consolidar, a eliminação da autonomia das cidades e das províncias. Lembra que no finalzinho da Idade Média, essas províncias elas tinham conseguido uma maior autonomia? Pois é, elas passaram a perder essa autonomia, tá bom? Por que elas perderam essa autonomia, professora? Porque se essas cidades fossem autônomas, como é que elas iam obedecer a um rei absoluto? Então, foi necessário tirar essa autonomia das vilas, cidades e províncias para que o rei ele passasse a ser a figura central e ele pudesse estender os seus domínios para onde ele achasse necessário exercer a justiça e as leis conforme ele bem entendesse. Nós tivemos um sistema econômico que nasceu junto com essa questão do absolutismo, que é o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que surgiu na Europa entre os séculos XVI e XVII e ele é caracterizado justamente por questões como o protecionismo, a questão da balança comercial favorável. Vamos lá. O que é protecionismo, professora? Vamos lá. Protecionismo é proteger e incentivar as indústrias nacionais, tá certo? Então, protegendo essas indústrias, o Estado cresce. O que é balança comercial favorável? Está diretamente relacionado à questão do protecionismo. Para que houvesse o protecionismo, era necessário aumentar os impostos para os produtos estrangeiros. Você aumentando os impostos dos produtos estrangeiros, as pessoas iam passar a comprar ou ser obrigadas a comprar o nacional. Protecionismo. Taxas alfandegárias maiores para os produtos estrangeiros. Com isso, você ia conseguir vender mais do que comprar, ou seja, exportar mais do que importar. Exportar é mandar para fora.
vender para outro país. Importar é comprar de outro país e trazer para o nosso. Se você vende mais do que você compra, você tem uma balança comercial favorável, tá certo? Além disso, existia também uma prática chamada de metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Se você tem uma balança comercial favorável, um protecionismo maior, então você começa a acumular metais preciosos. E para esses reis, quanto mais metal precioso, mais rico era o Estado, tá certo? Para ajudar a gente a entender melhor essa mudança de pensamento, essa mudança de perspectiva do final da Idade Média para a Idade Moderna, nós tivemos, o Renascimento comercial, o Renascimento urbano e o Renascimento cultural como sendo fatores decisivos para ajudar a gente a entender esse processo de consolidação do poder dos reis. Lembrando que a gente já falou sobre essa questão do Renascimento comercial, urbano e cultural, tá bom? Nós tivemos áreas de destaque, áreas da ciência, que ganharam muito destaque e cresceram muito nesse período, principalmente nos campos da anatomia e da astronomia. Mas nós tivemos vários outros campos beneficiados também. Mas isso a gente já falou nas aulas anteriores. Vamos lá. Novas instituições modernas foram criadas, tá bom? Essas instituições, elas serviam como instrumentos para os reis exercerem a sua autoridade. Elas eram fundamentadas em normas e leis que regulavam o ofício dos governantes e os deveres da sociedade. Então, essas instituições, elas eram criadas justamente para controlar a população. E o ofício dos governantes, ele também era regido, ele também era controlado diretamente pelo rei. Nós tivemos a criação de exércitos permanentes. Inicialmente, esses exércitos, eles eram compostos de mercenários. O que é mercenário, professora? Mercenário nada mais é do que um estrangeiro que, em troca de dinheiro, ele fazia parte do exército e ele executava todo tipo de tarefa, independente de ser tarefas legais ou ilegais, tá bom? É o chamado assassino de aluguel, tá bom? Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar esse termo. Então, inicialmente, a maioria dos exércitos eram compostos de mercenários, mas depois esses mercenários passaram a ser substituídos por outros trabalhadores também, tá certo? Então, existia uma burocracia administrativa muito grande, para essa questão do Estado. Quanto mais territórios o rei conseguia, mais ele precisava dessa burocracia para se proteger e para exercer o seu poder, tá certo? Além disso, ele criou um sistema tributário, principalmente com a criação de uma moeda única, questão dos impostos. Então, tudo isso foi regulamentado diretamente pelo rei. E ele também criou a chamada diplomacia internacional. Que é isso, professora? Vamos lá. Uma diplomacia é justamente pessoas que eram encarregadas, são chamados diplomatas, que eram encarregados ou que eram enviados para outros reinos, outros países, para poder fazer negociações, de preferência negociações pacíficas, tá certo? Então, esses diplomatas, eles eram responsáveis justamente por intermediar essa questão das relações políticas e econômicas entre os estados, tá certo? Então, o objetivo principal disso era evitar guerras. E também nós tínhamos uma outra forma de diplomacia internacional, que era o casamento. Como assim, professora? Como assim o casamento? O casamento era uma forma de você conseguir território, conseguir apoio, conseguir mais influência, sem gastar uma única bala. Então, para que você não tivesse um desgaste maior, para que você não tivesse um custo maior, um casamento era bem mais benéfico, tá certo? Então, você conseguia unir territórios, você conseguia formar alianças militares através do casamento. E isso eram alianças bem mais pacíficas, tá bom? Uma das obrigações do Estado para com a população era proteger justamente a propriedade privada e os privilégios da nobreza. Lembrando que a nobreza ela foi enfraquecida, o rei ele cresceu basicamente em cima desses antigos privilégios que a nobreza tinha, mas essa nobreza ela não deixou de existir. Ela ainda existia, ela ainda era muito forte e ela ainda exercia determinadas atribuições. Só que aos poucos o rei foi limitando o poder dessa nobreza, tá certo? Muitos desses nobres, eles faziam parte da vida pública, exerciam cargos públicos e eram subordinados ao rei, tá bom? O objetivo principal deles era, além de tudo, manter sempre os camponeses sob o seu controle. Ele sabia que caso os camponeses se revoltassem, isso ameaçava a unidade de todo o Estado, tá bom? Existia também a questão da burguesia.
os burgueses, eles acabaram concedendo empréstimos financeiros aos reis, doações em trocas de leis que fossem favoráveis à burguesia, que era aquele grupo que vinha do terceiro estado, que vinha justamente das classes mais pobres que não tinham direitos políticos. Então, muitos burgueses vão acabar patrocinando reis em troca de leis que lhes protegessem, ou até mesmo comprando cargos dentro da nobreza, tá bom? Nesse contexto, nós vimos surgir o conceito de nação. O que é você pertencer a um local? Antes, as pessoas só se identificavam pela sua aldeia de origem. Agora, elas passam a fazer parte de algo maior, né? Ao invés de você ser da região de Flandres, você agora passa a pertencer a um estado maior, né? Independente da região que fosse, Flandres, Veneza, Milão. Então, agora você fazia parte de algo maior. Agora você era italiano, agora você era português, inglês, francês e assim por diante. Então, o conceito de nação, ele nasceu nesse momento, tá bom? Vamos lá. Houve a criação de sistemas de normas pautados justamente nos princípios da antiga lei romana. Por quê, professora, na lei romana? É porque era um código de lei já bem organizado, tá certo? Então, eles decidiram retomar isso para poder fazer o controle da sociedade, para poder regulamentar a sociedade a partir do século XV. E nós tivemos nesse momento, né, a magnífica e maravilhosa expansão marítima, tá bom? Países de toda a Europa passaram a fazer parte de uma corrida justamente por colônias, por territórios. Essas colônias poderiam garantir mercado consumidor, fontes de matéria-prima e vários outros recursos, tá bom? Tudo isso para que esses estados eles pudessem enriquecer ainda mais. Nesse contexto de consolidação dos estados modernos, nós tivemos, né, aquela crise do capitalismo que a gente já vem falando desde a Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Né? Nós tivemos a Reforma Religiosa no século XVI, né, que representou a maior ruptura dentro da Igreja Católica, e surgiram várias outras religiões, a luterana, calvinista, anglicana e seus vários desdobramentos. Tá passando muito carro e muita moto aqui hoje. Nós tivemos o chamado Concílio de Trento, que ao invés de promover a paz entre as diferentes religiões, acabou reafirmando a autoridade da Igreja e do Papa, assim como os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, tá bom? E o Concílio de Trento, ele acabou trazendo de volta justamente o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, tá certo? E nesse contexto, né, de disputas religiosas, disputas políticas, nós tivemos a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que inicialmente ela envolvia apenas assuntos religiosos, mas depois ela passou a abranger também assuntos políticos, tá bom? Então essa guerra a gente já falou nas aulas anteriores, tá certo? Então, como eram as monarquias no século XVI, professor, as monarquias europeias? Nós tivemos a Espanha, né, ela tinha a dinastia dos Habsburgos, e a Espanha, através dessa dinastia dos Habsburgo, ela acabou conquistando o Novo Mundo, que foi a chegada dos primeiros europeus aqui na América, tá certo? Então, o que que acontece? Fernando e Isabel, Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Leão, eles iniciaram um programa de reorganização política para fortalecer sua autoridade, sem conseguir, no entanto, a fusão administrativa entre Aragão e Castela. O que é que eles fizeram? Eles reafirmaram essa política de fortalecimento da sua autoridade, mas eles não uniram os dois reinos, tá certo? Eles não conseguiram estabelecer uma moeda única ou um sistema tributário e legal comum em seus reinos. Então, apesar de todo o desenvolvimento que a Espanha teve, eles não conseguiram nem unir os dois territórios e muito menos criar um sistema tributário e legal que fosse comum aos dois, e nenhuma moeda. Então, já no caso da França, houve a unificação de reinos com tradições diferentes. O que isso significa, professora? Significa que diferentes povos compuseram a sociedade francesa, tá bom? Sociedades essas que tinham costumes diferentes, né? E eles tiveram que aprender a conviver com essas diferenças. Houve a centralização fiscal e administrativa, que foi algo que a Espanha não conseguiu fazer inicialmente. E nós tivemos a chamada monarquia dos capetos, que governou a França entre os séculos 13 e 14, tá certo? Após a extinção da dinastia dos capetos,
a Inglaterra ela passa a reivindicar o trono da França, naquele processo que a gente viu que deu origem à Guerra dos 100 Anos, tá bom? Então, o que acontece? A Inglaterra ela reivindica o trono da França, só que a monarquia francesa não aceitou. O que acontece? A monarquia francesa vai apoiar Felipe de Valois. Felipe de Valois é justamente aquele que vai dar início, junto com a Inglaterra, à Guerra dos 100 Anos. E nós tivemos na França, nesse processo da guerra, a formação do seu primeiro estado, do seu primeiro exército permanente, tá bom? Já a Inglaterra, nós vimos que a Inglaterra, ela acabou passando pelo contexto da Guerra dos 100 Anos, né? E a nobreza, ela reuniu-se no parlamento para enfrentar as monarquias entre o século XIV, né? E a formação de um Estado absoluto, ela só aconteceu posteriormente, depois da Guerra dos 100 Anos. De que forma? Depois que o parlamento decidiu, né, houve a formação desse Estado absoluto. Só que essa formação desse Estado, ela veio justamente... O cachorro começou a latir. Ela veio justamente como uma resposta direta à Guerra dos 100 Anos. E essa guerra, ela deu origem a uma nova guerra, que foi a Guerra das Duas Rosas, no século XV, que a gente já veio falando, onde a Casa dos Lancaster, da Rosa Vermelha, passou a brigar com a Casa dos York, que era a Casa da Rosa Branca. Os Lancaster venceram, tá certo? Henrique VII venceu e ele formou uma nova dinastia. Nem era a dinastia Lancaster, nem era a dinastia York, tá certo? Ele formou a chamada dinastia Tudor. E ele seria justamente o pai de Henrique VIII. Quem foi Henrique VIII, meus amores? A gente viu que Henrique VIII foi o criador da Igreja Anglicana. Lembram que Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, queria se separar dela porque ela não tinha tido filhos homens para se casar com Ana Bolena? Pois é, Henrique VII era o pai de Henrique VIII, tá bom? Uma coisa curiosa sobre a Inglaterra é que a Inglaterra, até o século XVI, ela não tinha formado nenhum exército regular. Ela tinha, na verdade, formado uma frota real. Essa frota, ela foi modernizada. Ela era tanto equipada para a guerra quanto equipada para o comércio, já que a Inglaterra é uma ilha, tá certo? Então, depois da destruição da Armada Espanhola em 1588, Isabel I, ela acabou modernizando ainda mais a Armada inglesa. Isabel I acabou morrendo no ano de 603, sem deixar descendentes. E com isso chega ao fim a dinastia Tudor e tem início a dinastia Stuart. Entre os séculos XVI e XVII, a Europa se transformou em um grande campo de batalha, justamente por questões territoriais, questões de disputas pelo trono e também questões religiosas, tá certo? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau!